Olá, irmãos, muito boa noite. Nosso desejo é que a paz de Deus ela possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa. É com grande alegria que nós nos reunimos hoje à noite, aqui, eu e a Lediana, para juntos nós celebrarmos ao Senhor, compartilharmos uma palavra. E hoje é uma noite muito especial, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, a ordenança e o mandamento que Jesus nos deixou. Então, muito boa noite, seja bem-vindo na nossa celebração online. Bem-vindo a todos, boa noite, que neste tempo a gente possa estar adorando e cultuando a Jesus com alegria no nosso coração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, agradecemos ao Senhor porque até aqui a tua boa mão tem nos sustentado. E nesse momento que estamos aqui reunidos como família, como corpo de Cristo, nós aqui e os irmãos individualmente, cada um na sua casa, mas também em família, nós queremos que a tua bênção, a tua presença seja real nas nossas vidas, nas nossas casas. Nós queremos também adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque nós reconhecemos que o Senhor Jesus é único, Ele é digno de ser adorado, Ele é grande e Ele tem sido bom para conosco. Então, nesse momento, Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti e queremos que o Senhor se manifeste e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Convidamos você para juntamente conosco adorarmos a Jesus. Sofrer participar, a sua obra vou cantar. O Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida, e eu que estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Eu olho pra cruz, não vejo Jesus, pois Ele vivo está, sim vivo. Eu olho
nosso Redentor vive e habita entre nós. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Eu olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, se vivo. Eu olho pra cruz, não vejo Jesus, pois ele vivo está, se vivo. Nós te amamos, por isso, Deus. Vivo, vivo tu estás. Nós te amamos, por isso, Deus, porque sabemos que no nosso meio tu estás. Oh, Jesus. No nosso meio tu estás agindo, e nós te queremos, te queremos, te queremos muito mais, Senhor. Nós te adoramos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Oh, meu Redentor, meu Salvador, parecido contigo queremos estar, Jesus. Tu és meu respirar, Tu és meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Esse é o meu respirar. Tu és Senhor. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Sim, Jesus, e esse é o pão. E esse é o pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.
sem ti. Oh Jesus, perdido estou sem ti. Eu quero seguir os teus passos, amado meu. Ser cada dia mais parecido contigo. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Sim, eu vou seguir. Vou seguir os passos de Jesus. Sim, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Queremos seguir os teus passos, amado. Oh, nosso Yeshua, o nosso Deus, o nosso Salvador. Yeshua. Glória a Deus, então, por esse tempo que a gente teve de louvor nesta noite, onde a gente pode Amém. Celebrar o nome de Jesus e cantar verdades sobre Ele. Aleluia. Eu convido você nesse momento a ficar atento. Nós queremos ressaltar a importância desse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia. E por isso, então, que a gente continua de uma forma online, nos comunicando com você, tendo esse vínculo, né, mesmo que distante, mas no mesmo espírito. Então, quero deixar aqui o nosso recado, que esse mês a gente ainda continua, né, de forma online, mas que nós temos também algo muito importante que a gente está fazendo em unidade, que é o nosso tempo de oração. Então, nós já promovemos
nas nossas redes sociais, já há uns dias atrás, sobre o nosso tempo, onde a gente está em unidade, fazendo esse relógio, projetando sobre um determinado tempo, cada um escolhe o seu horário. E aí todos aqueles que desejarem, né, é uma convocação, é algo importante, sabemos da nossa responsabilidade quanto cristão, então é responsabilidade nossa termos esse tempo com Deus. Então convido você a entrar lá na nossa bio no Instagram e selecionar lá o horário, a sua disponibilidade, para junto, tem um link, para junto a gente estar se fortalecendo, estarmos juntos quanto igreja, cumprindo o nosso propósito aqui na Terra, né? E o nosso propósito de oração, ele está direcionado a um clamor acerca do nosso país, das autoridades, os profissionais da área de saúde, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente com essa questão do Covid, orando também pela economia, pedindo sobre as pessoas que estão enfermas. Então queremos convidar você a fazer parte conosco desse exército de oração. E também, né, eu acredito que é importante a igreja também estar se levantando, né, e orando pela própria igreja, para que as pessoas sejam despertadas nesse tempo tão desafiador que nós temos vivido, né? Então sabemos que não é tempo de vivermos de uma forma morna, de uma forma fria, mas que nós possamos de verdade e efetivamente cumprirmos o nosso papel quanto filhos de Deus, né? Amém. Se tem uma frase que nós poderíamos dizer acerca desse tempo que nós estamos vivendo a igreja tem um papel fundamental neste tempo que nós estamos vivendo. Então, convidamos você a se levantar e fazer parte deste tempo. Também a igreja tem um papel fundamental no que diz respeito à continuidade e à propagação do Evangelho e do Reino de Deus. E isso é impossível fazer sem recursos. Por isso que sempre nas nossas celebrações também nós damos a oportunidade, fazemos uma chamada para que as pessoas possam servir a Deus com aquilo que Deus tem colocado nas mãos delas, que nós chamamos de recursos financeiros. A gente sempre tem dito, né, Diana, que nós servimos a Deus de forma integral. Exatamente. Com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. Então em todo momento eu sirvo a Deus através da minha família, eu sirvo a Deus com os meus bens, eu sirvo a Deus através dos meus dons, dos meus talentos. Então aqui na barra do canal você vai ter as nossas contas, as formas aonde você pode contribuir, você pode servir. Entre em contato conosco, permaneça fiel ao Senhor. Tenho certeza que Deus tem sido o seu sustento, tem sido a sua provisão, não tem faltado nada na sua mesa, como também não tem faltado nada na nossa. E nós fazemos isso como expressão de adoração, servindo a Deus, porque Ele é digno e merecedor de todo louvor. Amém? Amém. Então, sejam bem-vindos nesta noite à nossa série que estamos tendo nesse mês de março, sobre nós, restaurando a comunhão. Então, sabemos o quanto é importante nós falarmos desta restauração. Restauração quando nós falamos de restauração, a gente fala sobre um tempo onde a gente para e dedica um tempo para restaurar algo que está corrompido, está defasado. Então, nós entendemos que esse é um ano propício para a gente falar de restauração. E, lógico, a nossa igreja trabalha com 5 propósitos e um deles é a comunhão. Nós sabemos da importância da comunhão, sabemos que o próprio Deus é um Deus trino, é um Deus que fez todas as coisas em unidade. Amém. Quando nós falamos em comunhão, nós falamos de unidade. Nós falamos de algo em comum, primeiramente com Deus e automaticamente com os demais. Então, quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando sobre estarmos juntos e também sobre uma sintonia e uma harmonia nas nossas expressões. E nós vemos quando nós olhamos para a sociedade hoje em dia e a gente vê que a gente observa que por vezes as pessoas estão juntas, até mesmo dentro de casa, mas a gente vê que não há unidade, que não há comunhão sobre aquela família. Nós entendemos
por vezes cada um fica no seu canto, cada um vive da sua forma e não há uma integração, não há uma disposição entre um saber do outro. E isso é a família que a gente fala que está desunida. Eles estão sobre o mesmo teto, estão concentrados no mesmo local, mas estão cada um por si. Isso nós chamamos de desunião, né? Mas a comunhão, ela nos leva a saber do outro, ela nos leva a sentar com o nosso próximo, ela nos leva a ter um comprometimento com a vida do outro. E hoje em dia a gente pode correr o grande pecado, né? De fazer algo simplesmente superficial ou simplesmente através por redes sociais. Só uma mensagem, só para marcar uma tabela via WhatsApp. Mas não é sobre isso que Deus nos chama a fazermos e a sermos. Deus nos chama a essa comunhão de verdade mesmo, do ser integral, né? Então essa proposta nossa quanto igreja é para que a gente não seja igreja somente vir aqui e ir embora, mas que a gente seja igreja de verdade, na comunhão em primeiro lugar com Cristo e automaticamente com os nossos irmãos, que seja algo natural, que seja algo espontâneo, que seja algo onde eu entendo que eu tenho algo de Cristo e eu sim posso compartilhar com alguém e eu também recebo de alguém sobre a minha vida. Isso é comunhão. Amém. Eu percebo que o que a Lediana quer dizer é que não existe comunhão de forma parcial. Não. Comunhão, ela sempre vai se dar na totalidade. É exatamente igual à fidelidade. Não existe fidelidade parcial, é como comprometimento, não existe um comprometimento parcial. Então, o que diz respeito à nossa disposição para a comunhão, ela precisa ser integral, ela precisa ser num todo. E comunhão, como nós dissemos na semana passada, vai além de um ajuntamento de pessoas, vai além de uma uniformidade. É nas diferenças que nós encontramos comunhão. E comunhão é muito mais do que aglomeração. Comunhão é unidade de propósito. Então, que Deus possa operar na sua vida e na minha vida, na nossa vida, na sua casa, restauração desse princípio, desse fundamento bíblico. Nós temos um texto base, que é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6. É o texto que nós lemos na semana passada. Nós queremos continuar meditando e refletindo acerca desse texto. A Lediana vai fazer a leitura do texto para nós. Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Então esse texto ele nos deixa claro vários aspectos acerca da unidade, né? Ele fala acerca desse esforço para conservar, é uma dedicação, é um empenho, é um comprometimento. Mas hoje nós queremos abordar o aspecto, assim como nós falamos na semana passada que iríamos fazer, nós queremos abordar o aspecto do final do versículo. Ali no versículo 6, ele diz que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, se nós poderíamos dar um tema para a mensagem hoje sobre o tema sobre nós estaremos falando sobre todos. E o que significa esse conceito que o apóstolo Paulo nos deixa no final do versículo 6? Significa o senhorio de Cristo, significa o governo de Cristo sobre nós, significa que nós temos um rei, significa que nós temos muito mais do que um salvador, nós temos um Senhor, alguém que nos governa, assim como o apóstolo Paulo, ele nos afirma no capítulo 1, no versículo 20 ao 23, que Deus constituiu Cristo como cabeça,
como Rei. Então significa que esse mesmo Senhor Jesus Cristo que nos salva, Ele também tem como propósito governar a minha vida, a sua família, a minha família e automaticamente esse corpo que se move em unidade. Jesus Cristo é o Senhor desse reino. E ao mesmo tempo o versículo que nós lemos, ele fala acerca de uma graça de Deus que atrai este povo para este reino. E este povo, ele se move de que forma? Por meio da unidade. É a unidade que nos faz representantes do reino de Deus aqui na terra. E uma pergunta que nós podemos fazer é: o que nos une? O que nos une? Qual é o propósito que nos une? O versículo vai dizer: há um só corpo e um só espírito. Ele vai dizer: assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E mais, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que nos une? O texto deixa claro, o que nos une é este propósito de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, nos diz também o que nos une. Olha só, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ler de forma pausada para que a gente possa entender o que nos une. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando que vivem nos que vivem na desobediência. Então, olha só, a primeira parte do versículo diz: o que nos une? O fato de que todos nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. O que nos une? Que nós estávamos seguindo o fluxo da ordem deste mundo e do príncipe deste mundo, do governo deste mundo. E que nós vivíamos na desobediência. Então, o que nos torna, o que nós temos em comum que nos une? Que todos nós estávamos perdidos nas nossas transgressões. O que mais nos une? Olha a continuidade do texto. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Então, o que nos une? Que nós vivíamos segundo a vontade da nossa carne, seguindo ou sendo guiados pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Então não há diferença entre nenhum de nós. Então não existe ninguém que era mais pecador ou menos pecador, ou mais santo ou menos santo, nem antes de conhecer a Jesus, muito menos agora, conhecendo a Jesus. E ele continua: o que nos une? Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, de forma igual, todos nós merecíamos castigo por causa da culpa do nosso pecado. Romanos vai dizer que porque todos pecaram, foram separados, destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, isso era igual para todos. Todos nós precisávamos da salvação divina por meio de Cristo Jesus. Olha o que ele continua dizendo: como o que nos une? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Glória a Deus! O que nos une? O fato de que Ele nos amou com grande amor. O que nos alcançou? O amor de Deus. Não foi uma igreja que alcançou você, não foi uma religião que me alcançou, não foi um pastor que nos alcançou. Isso são apenas instrumentos pelo qual Deus manifesta sobre nós o seu amor. Então, o que nos une? O fato de Deus ser rico em misericórdia, e essa misericórdia nos alcançou. O grande amor de Deus nos amou e Deus nos concedeu vida. Isso é o que nos une, é isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite. O sacrifício de Cristo por mim e por você. É isso que nos une e nos dá acesso a fazermos parte
de uma grande família. E aí ele continua dizendo que nós estávamos mortos em nossas transgressões, mas pela graça nós fomos salvos. Então o que nos une? A graça de Deus, o favor de Deus que se manifestou a mim e se manifestou a você. O texto continua dizendo, o que nos une? Porque somos criação de Deus. Não, Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus! Então diz que quando essa vida de Deus nos alcançou, também nos ressuscitou com Cristo, porque nós estávamos mortos. Nós recebemos vida e ressuscitamos com Cristo, e Ele nos fez assentar em regiões celestiais, nos fez assentar num local de governo, para mostrar as grandezas da bondade dele para conosco. Então, a bondade de Deus nos alcançou. E é tão bacana quando a gente vive esse processo, né? Onde essa graça nos alcança e nós decidimos por Jesus, e automaticamente essa decisão ela é completa quando nós nos submetemos à ordenança que Ele nos deixou, que é o batismo. Então ali realmente o batismo ele tem essa simbologia de enterrar aquela velha natureza, né? E ressuscitar com Cristo. Ressuscitar com Cristo. Outro versículo também que a palavra de Deus nos diz é que Ele nos tirou do império das trevas, daquele governo que regia as nossas vidas, e nos transportou para o seu reino, para o reino da sua maravilhosa luz. Então é tão maravilhoso quando nós somos encontrados por essa graça, quando essa graça nos atrai, quando essa graça nos dá um novo rumo, uma nova perspectiva, nos leva a lugares onde nós jamais havíamos pisado, porque antes nós vivíamos nas trevas, antes nós não tínhamos entendimento e nem enxergávamos as coisas da maneira de Deus. Mas quando Deus vem e nos descortina tudo isso, Ele nos faz assentar em lugares mais altos, nos faz ver de maneira diferente, e nós aí sim ressurgimos com Cristo, porque Cristo sim, daí é o governo, é aquele que governa, é aquele que nos direciona, é aquele que nos impulsiona, é aquele que rege as nossas vidas por completo. Amém. E ele conclui o versículo 10, então, dizendo, porque somos criação de Deus realizada em Cristo, assim como 2 Coríntios 5,17, referente à série que nós fizemos no mês passado, que diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós somos novas criação em Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas quando a salvação nos alcança por meio da graça, pela fé, nós manifestamos obras segundo as que Cristo manifestou. Somos impulsionados, né? A viver de forma digna, como o texto que nós lemos, viver de forma digna da vocação que fomos chamados. E ele conclui dizendo, o apóstolo Paulo, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então o que nós entendemos com tudo isso? Que o que nos une é aquilo que Cristo fez por nós. O que nos une não são méritos nossos. O que nos une não é uma denominação, não são jeitos, não é a maneira de falar, não significam os lugares apenas que nós frequentamos. O que nos une foi o sacrifício e aquilo que Cristo fez por nós. E é isso que nós estamos celebrando aqui. Eu anotei uma frase aqui, ela diz o seguinte: a salvação é um presente, não uma recompensa. E é isso que nos une. A forma como nós fomos alcançados, a forma como nós fomos salvos e restaurados por Deus, e Ele se tornou então o nosso Senhor. Ele governa sobre nós. Quando nós observamos todo esse contexto do que Cristo fez por nós, a palavra de Deus diz que Ele é a luz, Ele é aquele que passa a nos iluminar, né? A iluminar os nossos olhos. E a gente sabe que a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, em grandes trevas nós vamos viver. Então, quando nós temos a luz de Cristo que rege as nossas vidas, quando nós temos esse senhorio,
quando nós não olhamos mais segundo a nossa ótica. Qual é a nossa ótica? A ótica natural, a ótica humana. Mas quando nós enxergamos na maneira de Deus, quando nós temos as lentes do Espírito e a luz de Cristo refletindo sobre a nossa mente, automaticamente nós enxergamos o nosso próximo, nós enxergamos no outro a imagem de Jesus. E não só enxergamos a imagem, como conseguimos perceber o outro. E até mesmo na sua fraqueza, na sua necessidade. Na sua fragilidade. Porque como que Cristo se revela, como que Cristo atrai, como que Cristo se manifesta para que pessoas cheguem à comunhão com Ele. Deus, os anjos pediram para pregar, para que pudessem manifestar o reino de Deus aqui na terra. Mas essa incumbência foi dada a mim e a você. Então, Deus não se manifesta através de uma projeção grandiosa, espiritualmente falando. Como que Deus se revela? Como que Deus se revela a mim e a você? Ele usa a vida do outro. Através do outro. Então, enxergue Deus na vida do outro. Seja ponte sobre a vida do outro. Seja instrumento de Deus sobre a vida do outro. E até outro dia vi alguém falando que a pessoa foi no hospital e ela só tinha um nome. Ela só tinha o nome da pessoa do qual ela ia visitar no hospital, o nome e o número do quarto onde a pessoa estava internada. E quando a pessoa chegou lá para orar, né? Um pastor chegou para orar, bateu na porta e disse: "Ah, a senhora é a fulana?" E ela disse: "Sim, sou eu. E você é um anjo de Deus aqui que veio me visitar?" Então a gente vê Deus se revelando através do ser humano. Nós não podemos enxergar apenas defeitos, erros e deficiências na vida do nosso próximo. Que eu e você possamos enxergar, que eu e você possamos ser canais de restauração sobre a vida do outro. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter o ministério da reconciliação. Nós não devemos ter o ministério da acusação, o ministério onde nós só vemos as imperfeições sobre a vida do outro. Da condenação, do julgamento. Da condenação, mas que nós devemos ser agentes da restauração, que nós venhamos ser agentes daquilo que ressignifica a vida das pessoas, que nós venhamos ser agentes de Cristo Jesus vivo, atuante aqui na terra. Não um Cristo, uma religião, mas não aquele Cristo que habita em mim, Amém. Aquele Cristo que ilumina o meu entendimento e eu tenho capacidade de ver o meu próximo, onde eu posso ver no outro a imagem de Jesus. Essa é a grande comunhão, é a gente poder se olhar, é a gente poder fazer essa troca e ver que há Deus na sua vida, a ver que há um Jesus que te transformou, assim como um Jesus que me transformou. E assim a gente pode celebrar essa comunhão, esse novo que Deus nos proporcionou, onde Ele nos tirou da velha vida, onde Ele nos tirou daquele império de trevas e nos transportou para esse novo reino, onde nós temos uma nova mentalidade, onde nós temos um novo olhar, onde nós temos um novo procedimento de vida. O que nós queremos dizer de forma clara é que quando os nossos olhos são bons ou quando nós fomos restaurados, vivemos esse processo que a Leidiana falou, nós conseguimos enxergar as pessoas na mesma ótica daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. O inverso ocorre, ou ocorre de forma invertida quando os nossos olhos não são bons. Que daí eu enxergo as pessoas segundo aquilo que eu sou. Eu julgo as pessoas de acordo com aquilo que eu sou. Eu libero sobre as pessoas de acordo com aquilo que eu sou. Então, muito mais, às vezes, a forma como eu enxergo as pessoas diz respeito àquilo que eu sou do que realmente as pessoas são. A gente está falando de comunhão e a gente observa muito que, por vezes, as pessoas elas querem viver de forma isolada e no seu eu, no seu centro. Às vezes na sua solitude, no seu isolamento, com as suas dificuldades, e tem até aquela, hoje é muito dito, né? Vamos brincar de vida? Cada um cuida da sua. Cada um cuida da sua. Então nós observamos o quanto isso é egoísta. Quando nós dizemos não se meta, não interfere, não opina, não fale nada, nós estamos até mesmo contradizendo a Bíblia, onde a Bíblia nos leva assim
a nos importarmos e até exortarmos, né? Sim. Uns aos outros em amor. Consolarmos, em amor. edificarmos. Então, quando alguém está enfermo, a palavra de Deus nos orienta, chama alguém para orar, chama os presbíteros para orar. Então, não é sobre esse isolamento ou sobre essa forma de viver onde cada um vive por si. Na comunhão, nós sim nos interessamos uns pelos outros e nós nos importamos com a saúde espiritual, com a saúde física, nós nos importamos uns com os outros. Até porque, quando nós somos regenerados, nós somos alcançados, nós entendemos que esse favor nos alcançou. E aí eu não sou mais egoísta. Ai, se eu fui alcançado, se eu fui regenerado, se a minha vida tá boa, o resto que se exploda. Não, aí Cristo nos leva a ter um olhar sobre o nosso próximo. Se nós éramos podres, se nós tínhamos defeitos, se nós andávamos na escuridão, nas trevas, e Cristo me alcançou, automaticamente eu vou ter um olhar, mesmo que o outro esteja na lama, mesmo que o outro esteja perdido, eu vou ter esse amor e vou ser levada a estender as minhas mãos, os meus braços, me estender por inteiro para ajudar e para propagar aquilo que primeiro Cristo fez pela minha vida, né? Então, o texto que nós estamos abordando, ele vai falar acerca deste Deus que está sobre nós. Isso que nós estamos falando aqui é uma verdade. Isso que nós estamos falando aqui é uma expressão viva e real na minha vida e na sua vida. Para a gente encerrar, quando nós falamos, ou quando falamos sobre nós, é impossível não enxergar Ele. Né? Quando eu falo acerca da Lediana, é impossível não falar de Deus na vida da Lediana. Quando a Lediana fala acerca de mim, é impossível não falar acerca do que Deus fez em mim. Quando nós falamos sobre nós, é impossível não enxergar Deus. É impossível não enxergar Cristo, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Quando falamos sobre nós, é impossível não falarmos dele. Não temos como falar de nós sem falar dele, porque tudo o que diz respeito a nós está vinculado a Ele. Então, quando falamos sobre nós, é impossível não enxergar Ele. Quando falamos sobre nós, é impossível não falar dele. Quando falamos sobre nós, é impossível não perceber Ele e perceber os feitos dele nas nossas vidas. Até porque não está algo desvinculado uma coisa da outra. Se Cristo é o meu Senhor, eu estou misturada com Ele, Ele está misturado comigo. E já não é mais as minhas vontades, o meu querer que rege. Ele, quanto cabeça, Ele, quanto Senhor, é aquele que me governa, é aquele que me dirige. Então eu estou misturada na vontade dEle. Eu estou aqui para cumprir a vontade dEle. E não algo isolado. Ah, não, eu sou de Cristo em determinada ocasião. Ou Cristo me tem em determinada área. Não, Cristo deve nos ter por completo. Cristo deve ser aquele que nos instrui em toda a nossa caminhada. Então já não há uma pessoa desvinculada da vontade de Deus. É tudo junto, é misturado, está tudo envolvido nessa vontade plena de Deus. Se Cristo é o meu Senhor, automaticamente eu me alimento dele, eu sou direcionada pelo seu Espírito Santo, eu sou conduzida pela sua vontade. Uma pergunta clara que a gente pode fazer é: o que conduz o nosso corpo? Alguém poderia dizer que conduz o meu corpo são as minhas pernas. Não, o que conduz o meu corpo é a minha cabeça, é o meu cérebro. O que conduz os meus braços, e eu sou uma pessoa que eu movimento muitos braços quando eu falo, né? Eu estou segurando ele aqui para não ficar me... O que faz com que eu mova os meus braços, o que faz com que eu consiga conversar com vocês, falar com a Lediana, me mover, pensar, raciocinar, enxergar, é a minha mente, é a minha cabeça. Então, se Cristo é o cabeça, é Ele quem nos dirige e faz este trabalho a fim de que nós possamos nos relacionar e viver em comunhão. Nós falamos que é impossível falar de nós sem falar dele. Então, outra pergunta que nós fazemos é: quem Ele é? Ele é Deus grande. E eu quero ler com vocês o Salmo 113, do versículo 1 ao versículo 9. Diz o seguinte: Aleluia! Louvem os servos do Senhor,
louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima de todos os céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Quem é ele? Ou quem é este? Este é o Senhor, o nosso Deus. Ele é Deus grande, Ele é louvado para sempre, Ele controla todas as coisas, Ele conduz sobre todas as coisas, é aquele que controla a terra na palma das suas mãos, é aquele que conhece cada fio de cabelo da minha cabeça, da sua cabeça, a nossa individualidade, a nossa impressão digital é algo única. O Senhor conhece cada detalhe da minha impressão digital, da sua impressão digital, e algo importante para a gente analisar também é que individualidade é diferente de individualismo. Então, eu sou uma pessoa que tem uma individualidade, peculiaridades, questões específicas, porém não fui chamado para viver no individualismo, fui chamado para viver uma comunhão. E esse Deus, Ele organiza, se Ele organiza todo o universo, Ele faz o sol estar no seu devido lugar, a fim de não queimar os seres humanos. É interessante que, como Ele não cuidaria e organizaria o seu próprio corpo? Então, nós precisamos entender que esse nosso Deus é um Deus grande e tem tudo no seu devido lugar. A palavra de Deus também diz que Ele é um Deus de multiforme graça, né? Ele é um Deus que se movimenta através dessa individualidade de cada um, né? Então, a gente vê que Deus, Ele não está condicionado à nossa mente humana ou às nossas condições pequenas de pensar. Ele é um Deus que se movimenta de forma grandiosa, usando os seus filhos, usando instrumentos, usando quem Ele quer, onde Ele quer e da forma que Ele quer. Amém. Né? E aqui no final do versículo que a gente leu, vai dizer que Ele levanta do pó o necessitado. Esse mesmo Deus que é glorioso, Ele se inclina ao necessitado. Esse mesmo Deus que está sentado no alto e sublime trono, Ele enxerga a necessidade, Ele enxerga a miséria, Ele enxerga uma simples mulher estéril e faz com que ela habite num lar e faz dela uma feliz mãe de filhos. Ele pega o necessitado e ergue ele do lixo, e o pobre Ele faz assentar juntamente com os príncipes. Esse nosso Deus, que é grande, Ele é um Deus que se importa. Ele se importa com você, Ele se importa comigo. Ele é um Deus rico em graça e amor e misericórdia. E esse mesmo Deus que é grande, que é rico em amor, graça e misericórdia, Ele é Senhor. E como Senhor, Ele nos deu uma ordem. E essa ordem, nós vamos explorar melhor ela na próxima semana. Qual é essa ordem? Ele mandou que nos amássemos uns aos outros e servíssemos uns aos outros. Então esse é um assunto que nós estaremos abordando um pouco mais a forma como Ele se move através de nós, através do amor e através do serviço. Ainda hoje pela manhã eu estava organizando as coisas lá em casa e eu estava pensando como Jesus é lindo, né? A palavra de Deus diz que Ele desceu da sua glória, Ele desceu do seu trono, Ele estava no céu e Ele decidiu, né, vir à terra, cumprir a sua missão para nos amar, para nos resgatar. Esse Deus de glória se esvaziou do seu trono, da sua glória, por amor. Nos alcançar. Ele deixou o seu trono de glória e Ele veio para nos servir. E dessa mesma forma, Ele deseja que nós
desçamos do nosso pedestal para amar uns aos outros e para servir uns aos outros. E isso é o que nós fazemos memória nessa noite. Então a ceia nós compartilhamos e nós queremos convidar você nesse momento a pegar do pão, pegar do cálice, sair preparado na sua mesa, na sua casa, e juntos nesse momento nós estaremos fazendo memória do sacrifício de Cristo por nós. Então, pessoal, nesse momento nós queremos chamar os nossos filhos para que eles, juntamente conosco, eles possam celebrar esse momento tão importante, esse momento de comunhão. Eles são nossa família, eles são parte do corpo, e aquilo que Deus fez por nós, fez por eles também. E eu creio que você está aí também reunido com a sua família, todos os elementos já preparados. Nós queremos juntamente, como família da fé, relembrarmos esta ordem que Jesus nos deixou. Então eu vou compartilhar com vocês aqui Mateus 26, né? A partir do verso 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Uma pergunta que nós podemos fazer: o apóstolo Paulo, quando ele também fala acerca da ceia, ele diz que nós deveríamos, então, não deveríamos participar da ceia sem discernir o corpo. O que significa isso? Ter o real entendimento, o real propósito desta ordem que Jesus deixou. Então nós sempre fazemos a pergunta, né? Davi, o que representa a ceia para você? Senta aqui. E fala aqui. Isso. O que representa a ceia para você, o texto que a mãe leu? Para mim, a ceia representa o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus, ele morreu na cruz por nós, mas ele não fez só uma coisa, ele nos livrou da morte também. Porque o salário do pecado é a morte, era o que nós merecíamos. Então Jesus morreu a nossa morte para nos dar vida. E ele disse que nós deveríamos fazer, então, sempre esse momento para não esquecer para não esquecer o que ele fez. A morte dele, que é a nossa vida. O que significa a ceia para ti, Elias? Olha, para mim, a ceia é o amor de Deus através de Cristo Jesus, mostrado pela cruz. Então, isso é uma demonstração de amor de Deus por nós, através de Cristo Jesus e por intermédio da cruz, remindo os nossos pecados e nos salvando do que era para ser nosso castigo, né? Amém. Então, ceia é amor, ceia é perdão, e nós então estamos fazendo memória. E Jesus, ele partiu e distribuiu. Jesus, ele partiu e deu aos seus discípulos, e ele disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós, este é o meu sangue da nova aliança, o Novo Testamento. E convido você na sua casa a pegar o pão. Nós estamos aqui, consegue abrir aí, Davi? Eu tenho medo de Então pega esse aqui, ó. Não, eu consigo abrir isso. Não. Vamos, aqui quem sabe faz ao vivo, né? O pessoal que costuma participar das nossas celebrações sabe, né? Tem um pequeno encaixe aqui, então a gente precisa ser cuidadoso no abrir, Deu certo, né? deu certo. O Davi conseguiu. Não deu, virei na almofada. Mas não faz parte, depois a gente lava. lava. E segura aí, ó. Pega o pãozinho aqui, ó. Pega o pãozinho.
Certamente o de vocês em casa tá mais fácil, né? Mas a gente vai se organizar aqui, deu certo? Ok. Vamos. Então, o corpo de Cristo representa o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. Nós não precisamos mais ir para a cruz, né, Davi? Jesus, ele se entregou por nós e o seu corpo sofreu a nossa dor. E a palavra do Senhor nos diz que o castigo que nos traz paz foi posto sobre os seus ombros e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que o sacrifício de Cristo promova na tua vida, na minha vida, nesse momento, promova a cura, promova a transformação, promova a restauração. Amém. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Podemos comer do pão. Vamos orar antes. Vamos orar também juntamente com você que está em casa, né? Porque embora a gente está aqui entre família, mas a gente crê que esse momento é único nosso quanto família da fé. Então vamos estar todos consagrando nesse momento os elementos e esse tempo. Por isso que a gente precisa de uma mulher sábia. Glória a Deus. Pai, obrigada, Amém, Senhor Jesus. Deus, pelo teu imenso sacrifício de amor demonstrado a toda a humanidade através do teu único Filho, Jesus Cristo. A Ele, que é o nosso Senhor, nós damos honra, glórias e louvores. Aleluia. Com o nosso coração, Pai, contrito diante da Tua presença, reconhecendo o quão pecadores, o quão falho nós somos. Verdade, Jesus. Mas que o Teu sangue, Jesus, nos redime. E o Teu sangue abriu esse novo e vivo caminho até a presença de Deus, para que nós, nesta noite, quanto família da fé, possamos nos achegar à Tua presença e celebrar, Senhor, a ordenança que o Senhor nos deixou da ceia e lembrar, Senhor, que o Senhor está nos preparando. Aleluia, e que o Jesus. Senhor irá nos buscar. Relembramos a Tua morte. Sim, com Jesus. gratidão, porque não somente a Tua morte, mas a ressurreição de Em Cristo nome de Jesus. Jesus. E assim, Senhor, nós estamos em Ti através da comunhão e nós cremos também, Senhor, que a morte não mais nos alcança, mas a Tua vida nos persegue, nos toma cada dia. Por isso nós nesta noite, Senhor, consagramos esses elementos, o pão, que Amém. simboliza o Teu corpo moído pelas nossas transgressões, e o teu sangue, Jesus, que nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Nós somos agradecidos, nós somos gratos, Jesus, por esse imenso sacrifício de amor e Amém. por esse compartilhar do pão, por esse momento de comunhão que nós estamos vivendo enquanto igreja, Em nome de mesmo Jesus. separados na casa, cada um nas suas casas, mas nós sabemos que nós temos sobre nós Amém, um Jesus. só Senhor, um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, né? Por isso nós estamos ligados numa mesma fé, no mesmo Espírito e ligados por um mesmo Aleluia. batismo, um batismo de amor, um batismo que Cristo nos deu, e nós reconhecemos, Jesus, este grande amor realizado através da obra da cruz. Aleluia. Que me alcança, que nos alcança nesta noite, em nome de Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Possamos comer, né, e beber. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos beber? Pode tomar. Amém, Jesus. Te adoramos. Rendemos, Senhor Jesus, a adoração ao Teu nome. Por Aleluia. esse tempo, por essa graça que nos alcançou e nos redimiu Amém. para todo sempre, nos dando, Senhor, o grande presente da Tua vida em nós. Aleluia. Nós te adoramos e te bendizemos nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos, por meio desse momento, declarar sobre a tua vida, declarar a vida de Deus, declarar socorro de Deus, restauração de Deus na tua vida, na tua casa, sobre os teus familiares, desejar que todos tenham uma ótima semana e declarar também uma palavra de cura sobre todas as pessoas que estão sofrendo com toda essa situação do Covid, declarar uma palavra de ordem sobre o nosso país, abençoar a nossa terra e que em nome de Jesus, aquilo que está escrito na nossa bandeira se estabeleça no nosso país. Ordem e progresso. Em nome de Jesus, nós abençoamos e profetizamos bênção de Deus sobre a nossa terra. Amém. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.
a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse culto. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor estar nos ensinando a cada dia a caminhar na sua direção, a caminhar na sua presença, a estarmos, ó Pai, com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Que você tenha aí uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor. Que Ele possa te encontrar na sua casa, que Ele possa estar contigo. Em nome de Jesus, amém.